Olá pessoal, eu sou Sérgio Oliveira, sou professor da área de Ciências Humanas, minha formação é em Geografia, mas nos últimos anos eu venho trabalhando também com uma disciplina que foi introduzida a partir do Enem, que é Atualidades. Então, estou aqui para tentar, de alguma maneira, trazer a minha colaboração para esse tema, que é a pós-verdade. Eu acho que vale dizer que tudo que eu vou responder diz muito mais respeito à minha observação do que necessariamente a conceituações acadêmicas, apesar dessa minha observação e dessa minha visão partirem, é óbvio, das minhas leituras e, né, de todos os artigos, de todos os livros, de todo o material que eu acompanho, além das minhas experiências pessoais, já que essa chamada pós-verdade, ela é um fenômeno bem atual, tá? Então, tentando aí responder às questões que me foram enviadas, né, para primeiro tentar entender de onde surge a ideia de pós-verdade como conceito, mas não queria entrar muito na ideia de explicar como surgiu como conceito, mas como começou a se desenvolver essa ideia. E é impossível falar da origem dessa que a gente hoje pode chamar de a era da pós-verdade, porque a gente está tratando de um período que vai deixar suas marcas na história sem dúvida alguma. E não dá para falar dessas origens sem falar da origem da própria internet, que é o principal veículo hoje de disseminação, tanto de pós-verdade quanto de fake news, que são coisas bem distintas, bem diferentes, tá? Aí eu vou remeter um pouco aos anos 90, quando a internet surgiu e começou a entrar nas nossas casas, começou a entrar nas nossas vidas. No meu caso, eu como filho da classe média, a internet começou, a computação e a internet começaram a fazer parte da minha vida lá pelos anos 90, quando eu ainda era um estudante universitário e quando a minha família, meu pai, adquiriu o primeiro computador para gente em casa. Ainda se utilizava uma internet que era discada, um sistema que, se vocês não conheceram, não estão perdendo absolutamente nada, porque era terrível, era super lento, mas em termos de propaganda e termos ideológicos, a internet se apresentava para a gente nos anos 90 como algo maravilhoso, como um caminho para um verdadeiro admirável mundo novo, que se abria diante de nós, onde nós poderíamos ter acesso a fontes de pesquisa, onde nós poderíamos visitar museus, bibliotecas. Seria realmente o grande oráculo que se abriria para todos nós, né? Então, a esperança que a internet que a internet trazia, ela estava muito relacionada ao próprio contexto geopolítico do pós-Guerra Fria, que também foi um período em que a gente tinha uma esperança de uma consolidação de fato da globalização como algo que fosse trazer novos ares, uma esperança de um mundo de paz. E esse era muito o discurso da época. Então, digamos que essa visão de que a internet traria coisas boas e muita inteligência para todos nós nesse período em que vivemos hoje, né, isso estava muito de acordo com o contexto daquela época pós-Guerra Fria. Bom, o tempo passou, a internet se popularizou. Quando a gente chega ali, né, nos anos 2000, começam a surgir os primeiros celulares com acesso à internet, e eu acompanhei
do ponto de vista mesmo do uso da tecnologia, eu acompanhei passo a passo desses avanços da tecnologia. E a partir do momento em que os celulares, como eles são hoje, os smartphones surgem com a introdução do primeiro iPhone da Apple, se não me falha a memória, em 2006, né, a coisa se amplia de uma forma em que a popularização já não era mais a simples popularização da internet. Agora a gente estava falando de algo que praticamente guiava as nossas vidas, né? Como acontece hoje. O mundo, a vida moderna sem internet, ela, né, praticamente ela impede a gente de circular, por exemplo. Estou até com fone de ouvido, olha só, fico o tempo todo aqui, vocês perceberam que eu estava com o meu fone de ouvido, né? Então, esse uso dessas tecnologias, isso faz parte da nossa vida. Bom, e aí a gente vai ter também um início da popularização das novas formas de comunicação utilizando a internet, as formas de publicação. A gente vai começar com os blogs e, em termos de comunicação, a gente começa com, lá atrás, né, os primeiros aplicativos de comunicação direta, né? Primeiro a gente tinha lá os grupos, né, dos bate-papos, depois nós passamos a ter o ICQ, que virou Messenger, e assim por diante, até nós chegarmos hoje ao WhatsApp e os próprios directs, né, os messengers, como em cada sistema você tem um nome diferente para esse momento que você pode ter contato direto com as pessoas. E a partir daí, as pessoas tiveram uma porta aberta para expressar suas opiniões sobre tudo o que acontecia no mundo, né? Aí eu vou lembrar da palavra de Umberto Eco, né? O escritor italiano, quando disse que a internet deu voz ao idiota que antes tinha a sua opinião ou a sua teoria de conspiração, seja lá o que for, limitado lá à mesa do bar ou à vila. E agora ele tinha um acesso ao mundo inteiro. E isso diz muito respeito ao o que é pós-verdade. Aí eu já entro um pouco na segunda e na terceira questão, né, que vão, né, tentar ou me pedir para diferenciar pós-verdade, fake news, e como isso começa a influenciar a sociedade. Bom, e aí, a partir do momento em que, como eu falei, qualquer um passa, ou todo mundo passa a ter essa opinião, primeiro através dos blogs, depois através dos vídeos, né, utilizando plataformas como o Facebook, mas principalmente o YouTube, é que a coisa começa a se intensificar. Primeiro, a gente pensar o que é, propriamente dito, essa pós-verdade, é um momento em que a crença vai além da ciência. Ou melhor, seria a sobreposição da crença ao fato científico. É o empírico sobre o método, né? Então, tudo aquilo que a gente conseguiu construir ao longo, desde lá atrás do iluminismo até a atualidade, com, né, o desenvolvimento do método científico, com o desenvolvimento da própria dialética, né, do próprio método dialético, no caso aí das ciências humanas, ele começa a degringolar a partir do momento em que pessoas sem formação,
sem conceituação, com acesso a informações científicas, porém utilizando em alguns casos o achismo, em outros casos o mau caratismo, começa a alimentar velhas teorias de conspiração e criar novas teorias em cima disso. E aí é que vem a grande diferença entre o que é pós-verdade e fake news. Tá? Fake news está mais relacionada à mentira. A pós-verdade está mais relacionada à crença. A crença que se sobrepõe à ciência, ao fato, ao método. Né? Então, como a gente tem no método científico a ideia de observação, experimentação, até que se chegue a uma hipótese, no caso da pós-verdade, ela já nasce como hipótese com base na simples observação, pulando as fases que estão entre a observação e a criação da hipótese, já esse salto. Né? E aí, muitas vezes, para se fazer isso, o criador dessa teoria, né, que a gente vai chamar aqui como teoria de conspiração, ele vai aproveitar a crença de quem ouve para criar uma realidade paralela. Então, é mais ou menos assim, né? Muitas vezes a gente vai ver pessoas que têm o acesso à informação, que conhecem os fatos, porém, sabendo que é muito mais fácil manipular a opinião ou parte da opinião pública usando as crenças desse grupo, o que ele vai fazer é criar uma falsa notícia, uma falsa informação, que vai ajudar a alimentar essas crenças que já são anteriores, muitas vezes, né? Bem anteriores à notícia que chegou. Então essa fake news, ela é um instrumento para a construção da pós-verdade. Porém, diferente da pós-verdade, onde algo parte da crença de uma pessoa, a fake news é construída, ela é uma mentira, ela é proposital. Tá? É como diferenciar, né? Quem fez isso muito bem foi o Mário Sérgio Cortella, quando diferenciou fake news de mentira. A mentira é construída, a mentira é proposital, a mentira é intencional. Porém, ela vai servir como um instrumento para o desenvolvimento de uma pós-verdade. Por quê? Porque a partir do momento, vou dar um exemplo aqui bem direto, a partir do momento em que eu sei que existe um grupo de pessoas que, desinformadas, acreditam que um Estado que introduz dentro do sistema educacional conceitos de respeito mútuo, como, por exemplo, né, levar para dentro das escolas uma educação sexual e social que ensine desde pequenas as crianças a respeitarem a diversidade, tanto diversidade étnica quanto diversidade de gênero. Né? E aí, por falta de entendimento, a gente sabe que vai existir um grupo de pessoas que vai encarar isso como uma intervenção do Estado tentando modificar o pensamento daquelas crianças que serão, né, os futuros adultos, de maneira a que eles cresçam não só naturalizando a diversidade, mas também querendo fazer parte dela. Ou seja, né, começa a surgir a teoria de conspiração de que o Estado quer transformar as nossas crianças e jovens em bissexuais, né, pansexuais, ou seja lá o que for, né, mas quer deturpar os valores,
quer inverter os valores. E você só constrói essa crença, ou seja, essa pós-verdade, a partir de informações falsas. Ou seja, a mentira é o uso deliberado de uma informação falsa por alguém muito mal intencionado para alimentar esse processo de construção da pós-verdade. Então, a fake news é um instrumento, no final das contas, né, que vai alimentar essas crenças. Então, na verdade, quando a gente fala em pós-verdade, dá uma ideia de algo que é muito recente, muito moderno, na verdade, a gente está voltando. Está voltando a um período anterior a, a, a essa prevalência da ciência, tá? Onde as crenças passam novamente a determinar os rumos de uma parcela considerável da sociedade, né? E aí entra o como essa pós-verdade acaba nos influenciando. Uma das coisas que a gente viu surgir nos últimos anos foi essa ascensão de uma nova extrema-direita. E uma nova extrema-direita que utilizou e vem utilizando todos os recursos de falsas notícias, de falsas informações, de acusação do outro, daquilo que ele mesmo pratica e pensa, por mais negativo que seja, da apropriação do divino para si, ou seja, né, puxar para si, por piores que sejam as suas inclinações e suas ideias, uma divinização. Não, Deus está do meu lado, estou fazendo certo, estou fazendo aquilo que Deus quer, né? Mas que Deus é esse? Eu não vou nem entrar aqui na seara religiosa, mas as práticas e discussões que vêm sendo trazidas por essa extrema-direita, essa neo-direita, muito carregada de religiosidade, elas remetem ao Antigo Testamento. Elas não trabalham em cima do Evangelho. E o Evangelho é justamente a aceitação, o amor, né? A receptividade, a caridade, a ajuda. Então, para alimentar toda essa estrutura de pós-verdade que acaba trazendo como resultado uma divisão da sociedade com a ascensão dessa nova extrema-direita, acho que essa é a pior das influências, né? A divisão da sociedade. E essa divisão da sociedade abre espaço para toda uma série de ideias que só conseguem progredir com a divisão, através da desunião, né? Como, por exemplo, a ideia de que você precisa de menos Estado dentro de um país onde você tem uma proporção que voltou a crescer, uma proporção considerável de pessoas que estão dentro da linha de miséria. Numa sociedade como essa, só o Estado é capaz de amenizar isso, e talvez através de programas sociais, programas de complementação de renda, fazer com que a roda da economia gire, continue girando. Porém, quando você cria essa imagem de que somos nós contra eles, e que nós, pautados na nossa crença, precisamos defender os nossos valores, e aí olha só, remetendo lá ao passado, né? Precisamos defender, precisamos ter orgulho de sermos conservadores. Quando se parte para isso, todas as ideias libertárias, todas as visões inclusivas, tudo aquilo que diz respeito a uma sociedade mais igualitária, já é propositalmente deturpado. É onde entram as fake news, né? Os exemplos mais diretos que a gente tem
nesse sentido são o kit gay, né? Vou falar da minha área de atuação. Trabalho há 23 anos na educação pública e nunca vi nada parecido com esse tal kit gay. E aquela mamadeira, né? Né? Com um pequeno pênis lá, como bico que estaria sendo distribuída nas creches pelo Brasil inteiro, que foi outro absurdo. E aí entra o peso dessa pós-verdade. A partir do momento em que as pessoas, mesmo diante da maior fonte de pesquisa já criada pela humanidade, com acesso a ela na palma das mãos, são incapazes de olhar para uma notícia absurda como uma mamadeira de piroca e pensarem assim, cara, mas isso é absurdo demais para parecer verdade. Tem alguma coisa estranha, ninguém seria louco o suficiente de tentar introduzir algo tão radical, tão extremista numa creche. Peraí, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver se isso é real. Não. Apesar de ter todos os recursos para fazer valer o método de investigação que derrubaria imediatamente, não precisaria de 5 minutos. 5 minutos. Desculpa o termo, 5 fucking minutes. Não, até mesmo numa rede social, por mais absurdo que seja, para desmontar aquela hipótese, aquela teoria que estava sendo levantada. Aquela fake news, na verdade, que estava sendo apresentada para construir uma narrativa. Então, o grande perigo dessa pós-verdade está justamente aí, no fato de que as pessoas chegam a um ponto de acreditarem em qualquer coisa, por mais absurda que ela possa parecer, sem questionar em momento algum e sem, o mais importante, utilizarem o mesmo recurso, a mesma ferramenta que está trazendo essa notícia falsa para desmontar essa notícia. E isso é que começa a dividir uma sociedade que precisava estar trabalhando junto pela minimização das desigualdades, na pior das hipóteses, por minimizar as desigualdades. Tá? E aí, como lidar com isso? Justamente através do uso, de um uso mais racional da tecnologia que está diante de nós, mas, acima de tudo, da criação do senso crítico, ou melhor, da ampliação do senso crítico na sociedade. E aí, nesse ponto, a educação tem uma responsabilidade muito grande, sem querer puxar muita brasa para minha sardinha. A educação tem uma responsabilidade muito grande de manter essa construção do senso crítico na nossa juventude, para que essa juventude possa se adaptar, principalmente essa que já nasceu dentro dessa realidade da tecnologia, essa juventude que já nasceu com a internet aí presente, para que ela não se deixe confundir pelo volume de informações, e sim que ela aprenda a selecionar essas informações. Isso não é nenhuma novidade. Os livros trouxeram isso lá no passado, os jornais trouxeram isso lá no passado, e divulgaram muita notícia falsa, muita informação truncada por interesses específicos de determinados grupos. Vou dar uma dica aqui para vocês. Meu Deus, para quem gosta de filmes, né? A Guerra das Correntes, que vai falar sobre a corrente alternada e a corrente contínua e a disputa que surgiu em determinado momento dentro dos Estados Unidos entre a figura, né, ou as pesquisas de Nikola Tesla e eu ia falar, peraí que falhou, eu vou lembrar o nome, né? Porque isso aqui é
cabeça trabalhando a mil, né? Mas essa disputa, ela foi feita e ganha na base da fake news. E os jornais foram o caminho para que o Thomas Edison, lembrei, né? Thomas Edison de um lado, Nikola Tesla do outro. E o Thomas Edison, que detinha o maior poder econômico, utilizou muito os jornais da época e esse poder econômico para, de todas as maneiras, satanizar a técnica e a tecnologia desenvolvida pelo Tesla, né? Então, jornais passaram por isso, o rádio teve essa função no passado, a TV teve essa função no passado, só que a internet é diferente, porque a internet ela vai trazer tudo, ou quase tudo, de forma on demand e com o uso dos algoritmos que vão determinar o que a gente assiste, o que a gente recebe de informação, tudo com base nas nossas inclinações, né? E aí lidar com isso seria, sem dúvida alguma, ensinando as pessoas a não só terem um senso crítico, de pelo menos olharem para uma coisa que parece ser absurda demais e, ao invés de acreditarem no absurdo, acreditarem na possibilidade de realmente ser absurdo demais para ser verdade, né? E eu acho que é por aí, né? A gente começa a ver algo que talvez hoje esteja no auge de um ciclo, mas que, a exemplo do que aconteceu no período dos jornais, no período do rádio, no período da TV, com esse acesso à informação, caso a gente ensine as pessoas a serem mais críticas e utilizarem os meios para tirarem suas dúvidas, é bem provável que, para o futuro, a gente chegue a um grau de evolução em que a gente pare de ver pessoas defendendo ideias, ou que continuem, né, defendendo ideias como terra plana, como antivacina, movimento antivacina, mas que prevaleça a ciência. Então, talvez a multiplicação de canais, de informativos, de pessoas simplesmente falando sobre como investigar, ensinando a investigar e desmentindo falsas notícias, a gente consiga superar isso e a gente finalmente comece a evoluir. O problema é até que ponto vão permitir que isso aconteça, afinal de contas, tudo isso tem sido muito lucrativo. Esses algoritmos que um dia foram criados para personalizar a publicidade acabaram sendo utilizados de forma política para construir esse universo paralelo e desenvolver isso que a gente chama de pós-verdade, tá? Bom, eu tentei ser o mais rápido possível, é que eu falo demais, sou professor, professores falam muito, tá? Mas espero ter conseguido de alguma maneira ajudar a esclarecer aí no que diz respeito a esse tema, ok? Bom, agradeço pela confiança. Acho que seria impossível falar tudo isso em menos tempo. Eu já fui muito sintético aqui, tá? Muito resumido. Mas agradeço a confiança e agradeço aí a minha amiga Giovana pela oportunidade de falar a respeito. Valeu? Então, como eu gosto de dizer, né, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de educação, chamado Professores do Brasil. Se quiserem lá conhecer, conheçam, né? Vão lá dar uma olhada no que eu tenho a dizer. Então, como eu costumo dizer nos vídeos do meu canal, um beijo, um abraço para todos e todas e espero, né, quem sabe aí poder voltar a expressar essas minhas visões sempre pautadas na ciência e na observação. Então, muito obrigado e valeu. Tchau, tchau.